Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 22 de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A destruição da retaguarda da Rússia. E também vou abordar, não coloquei como título principal, aliás, o título é a destruição da retaguarda da Rússia, mas eu vou abordar o fim da vantagem geográfica de Moscou. Vocês vão entender o que é isso, como eles pensavam, e a nova frente de guerra nos céus. Na realidade, é um novo teatro de operações dos céus e que está atacando em profundidade. Os ucranianos já estão entendendo isso e como uma coisa... São dois teatros de operações na realidade. Um ali onde ficam as linhas de contato, onde as tropas combatem, uma tropa contra a outra, e outro que fica em profundidade dentro da Rússia, bem à retaguarda, né? A inteligência militar da Ucrânia abriu uma nova e devastadora frente de batalha nos céus, arrastando o pânico para o interior do território da Rússia. A imensa extensão geográfica dos russos, que antes servia de escudo histórico, foi transformada pelos drones ucranianos em uma vulnerabilidade fatal e indefensável. Vocês sabem que a Rússia é um país muito grande, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Só que, então eles sempre achavam, e antigamente no tempo de cavalaria, com cavalos mesmo, infantaria totalmente a pé, e até com tanques dava para fazer isso, ou seja, tinha-se tempo para preparar defesas à retaguarda enquanto o exército ia avançando, se ele passasse algumas posições da Rússia. Só que isso hoje não é mais a verdade. Hoje, com o advento dos drones, né, dos robôs também, esses robôs por terra, os drones andam a velocidades incríveis, a 600, 700 quilômetros, mísseis, né, que andam a velocidade do som. Então, isso é uma extensão territorial, não é mais tão fácil de defender, ou melhor, não é fácil de defender, porque não se consegue ter baterias antiaéreos em curtos espaços de tempo num território tão grande. Então é mais fácil defender assim um território menor. Então, por causa disso, a Ucrânia leva uma grande vantagem com isso, apesar de ela ser um território muito grande, né? Muito grande também. E, então, mas a Rússia hoje está indefensável, não existe, ela é vulnerável, né? Assista esse vídeo, é um vídeo muito guerreiro, né? Vocês vão entender como as forças ucranianas estão asfixiando essa infraestrutura militar do Kremlin. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade, né, e nós damos para você a verdade e nos dê de troco, né, nos dê como pagamento, né, a inscrição. Eu peço a todos que deem o like e que compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Os ataques cirúrgicos de longo alcance executados pela Ucrânia abriram uma nova etapa na guerra que trará consequências terríveis para a Rússia, que já está trazendo, e muitos, né? É uma destruição da retaguarda da Rússia. A aviação não tripulada ucraniana, são os drones, né? Popularmente chamados de drones, a aviação não tripulada, então transformou a retaguarda dos russos em uma verdadeira linha de frente ativa e violenta. É uma nova linha de frente, né? Então são duas linhas de frente, vamos chamar assim, dois teatros de operação. Só vou rever o que é o conceito de teatro de operações. Teatro de operações é toda a extensão onde se dão os combates. Por exemplo, lá na região de Donetsk, pega de Kharkiv até a Crimeia, em terra onde as tropas se encontram, é um teatro de operações com muitas linhas de frente, né? Em Pokrovsk é uma linha de frente, em Konstantinivka, em Zaporizhia, em Kharkiv, etc, etc. São outras linhas de frente dentro de um teatro de operações. Mas os ataques que a Ucrânia também está fazendo em diversas regiões, agora pode ter acesso a qualquer parte da Rússia, segundo informações que eu já passei para vocês em outro vídeo, isso também eles estão considerando mais um teatro de operações, ou seja, é mais um teatro de operações ativo, né? Com muitas linhas de frente ativas e muito violentas, né? Então, fontes militares internas de Moscou, isso é importante, admitiram em reportagem para a revista The New Yorker, ou seja, é o nova-iorquino, né? É uma revista de Nova York, e eles disseram que o tamanho do choque psicológico sofrido pelas suas tropas é grande. Enquanto a população ucraniana resiste com bravura, falou um militar russo que não queria ser identificado. Os cidadãos russos experimentam o pânico dos bombardeios pela primeira vez.
que recentemente a Ucrânia começou de bombardear Moscou, né? Então, e eles, e São Petersburgo e outras cidades também importantes, e agora eles estão pela primeira vez sentindo esse impacto. A Ucrânia já sente isso há 4 anos e 5 meses, agora em julho, amanhã, né, dia 20, hoje, dia 22, vai fazer esse período. Bom, enquanto a população ucraniana resiste com bravura, os cidadãos russos estão experimentando então esse pânico pela primeira vez. Membros dos círculos de defesa da própria Rússia reconheceram para The New Yorker que as vastas extensões territoriais russas deixaram de ser uma vantagem estratégica. A profundidade geográfica que historicamente salvava a Rússia no passado virou uma desvantagem catastrófica diante da tecnologia da Ucrânia. Os russos não possuem mais locais seguros para esconder as suas refinarias de petróleo ou as suas fábricas de armas. Tudo o satélite observa, os drones de reconhecimento observam, e então nada é difícil de você esconder. Tem coisas escondidas, mas nem tudo você consegue. E eles estão tomando um prejuízo muito grande por causa disso, não só militar, mas na economia. E o fim da vantagem geográfica de Moscou, que eu vou detalhar agora. O conflito armado agora é travado de forma efetiva e simultânea em 2 frentes distintas de combate. A primeira frente ocorre nos combates terrestres em Donbass, onde o ritmo de avanço da Rússia despencou de forma severa no ano de 2026, sendo que praticamente não há avanços. Ficou uma zona de avanços da Rússia. E a Ucrânia continua também devagar, mas está retomando o território. Existem avanços ucranianos. A segunda e mais perigosa frente acontece nos céus, onde a capacidade ucraniana de sobrecarregar defesas aéreas está ditando as regras do jogo, ou seja, a Ucrânia está prevalecendo. Essa mudança drástica na lógica militar destrói os planos da expansão territorial desenhados pelo ditador Vladimir Putin. Ele bastante também justificou a Ucrânia que ele queria como segurança por causa da Europa, mas isso não adianta. Os drones atacam na retaguarda e a Europa nunca queria atacar a Rússia, mas a Rússia provocou agora que eles fortaleceu a OTAN. O governo de Moscou, se vê obrigado a tentar proteger milhares de quilômetros repletos de subestações, ferrovias e aeroportos. É uma infinidade, né? Analistas militares independentes confirmam que o exército da Rússia não possui sistemas de defesa aérea Pantsir ou S-400, que são os mais modernos deles, suficientes para cobrir o mapa da Rússia. A Ucrânia escalou a sua capacidade industrial de defesa e aumentou de forma astronômica a sua linha de produção de armas. A nova frente de guerra nos céus. A empresa ucraniana Farpoint, que montava mais de 2.000 drones FP-1 no ano de 2024, ela montava 2.000, agora fabrica a mesma quantidade em apenas 10 dias. Você vê que avanço, que pulo, né? Aumentou a produção assim numa escala muito grande. Além do exército de drones, os combatentes da Ucrânia integraram ao seu arsenal os novos e temidos mísseis de cruzeiro FP-5 Flamengo e o FP-9 Flamengo também. Especialistas da Universidade de Bremen afirmam que o comando militar de Moscou apostou nos armamentos errados e perdeu a iniciativa. A Rússia investiu pesadamente na modificação de drones Shahed, de tecnologia iraniana, e na fabricação de mísseis balísticos Iskander. A gente tem que pensar um pouquinho quão forte era e é a Rússia. Ele teve que recorrer ao Irã, que é um país de menor tecnologia, de menor capacidade militar do que a própria Rússia, porque ele não tinha. Era tudo fachada, ele não tinha. Agora eu chego à conclusão, será que ele não é menor do que o Irã? Mesma coisa, faz um paralelo em relação à Coreia do Norte. A Rússia investiu pesadamente na modificação desses drones Shahed e na fabricação de mísseis balísticos Iskander. É nisso que ela investiu. Essas armas servem para desferir bombardeios cruéis contra alvos civis ucranianos, mas são totalmente inúteis para defender a retaguarda dos russos. As sanções econômicas ocidentais asfixiam o parque industrial russo, impedindo os engenheiros do ditador de desenvolver novas tecnologias de proteção. A Ucrânia avança com determinação, provando que a inteligência tática e a soberania tecnológica
vencerão o império do medo, o império terrorista nazifascista de Moscou. Para concluirmos, a transformação da retaguarda da Rússia em uma zona de guerra aberta desmascara a falsa sensação de segurança que o Kremlin sempre pregou, que o próprio ditador sempre pregou para o seu povo. Ao expandir a produção de drones e mísseis Flamingo, a Ucrânia impõe um cerco logístico e financeiro insustentável para os russos. O esgotamento das defesas aéreas e a desaceleração russa em terra confirmam que a vitória ucraniana se consolida através do domínio absoluto dos céus. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Vocês viram a verdade aqui. Inscrevam-se, deem um like e compartilhem. Façam seus comentários. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.